Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos, bem-vindos ao canal Leandro Ibov, análise técnica e análise fundamentalista. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. Vamos aqui iniciar com a análise do Bitcoin, o Michael Saylor comprando mais Bitcoin. Então, ele vem fazendo preço médio independente do preço. E o Michael Saylor, o que ele vem fazendo? Ele vem obtendo empréstimos, dando como garantia ações de maneira bem básica da MicroStrategy e está comprando Bitcoin. Por que ele está fazendo isso de maneira aparentemente insana? Porque ele, como eu e outros, acreditam que o ouro digital, que é o Bitcoin, vai ser o refúgio contra o crash e a Grande Depressão, segunda Grande Depressão, similar à Grande Depressão que ocorreu em 1930. Então, em 1930, eu já fiz um vídeo aqui no canal explicando o tarifaço que ocorreu lá após o crash de 1929. Ocorreu o tarifaço também lá. Isso levou 10 anos, tá? 10 anos de Grande Depressão. Depressão não é recessão, é muito pior. E foram 10 anos. 10 anos de Grande Depressão. Então, o refúgio para o Bitcoin e as criptomoedas, o refúgio contra essa Grande Depressão é o Bitcoin. E muita gente diz, se o Bitcoin cair para 50, 40 mil, o Michael Saylor será obrigado a vender seus Bitcoins. Ele já falou que judicialmente não tem como obrigar ele a vender os Bitcoins. Então, se o Bitcoin cair para 20 mil, ele vai continuar com os Bitcoins e vai impedir que a justiça penhore os Bitcoins dele. Porque não vai ter como. Ele já planejou fazer isso sabendo disso. Então, muita gente vem falando que ele vai quebrar, o Bitcoin cair, e ele vai ter que vender os Bitcoins para pagar os devedores. Não, ele vai ficar devendo, ele vai dar o calote. Ele vai dar o calote e vai ficar com Bitcoin. Daí daqui a 10 anos o Bitcoin vai para 1 milhão, ele paga a dívida ou continua sem pagar a dívida e fica mais multibilionário ainda com o Bitcoin. Então a jogada do Michael Saylor é essa. Porque ninguém pode tomar o Bitcoin dele com a autocustódia que ele tem também. Então vamos ver aqui a análise do Bitcoin. Temos aqui explosão avante hoje. O mercado ele veio aqui consolidando. Então, o que eu falei na aula passada, da semana passada? Expliquei a questão de que quando você tem uma tendência de baixa, estamos aqui no gráfico diário, a gente tem a média 8,9 aqui. Quando o preço se encontra abaixo da média 8,9, a tendência é de baixa. Então o preço tende a cair, a desenvolver uma queda, etc. Quando os topos e fundos descendentes eles são distantes um do outro, isso só pelo preço indica a força. Quando os topos e fundos descendentes, os fundos, eles são em distâncias curtas em relação aos fundos anteriores, só essa característica do preço denota que é uma força de queda fraca. Então a gente tem perspectivas para o Bitcoin subir, fundamentos para o Bitcoin e criptomoedas subirem, bombarem, etc. E ele vem apresentando essa característica 100% gráfica, que funciona para determinar fraqueza, sem precisar de nenhum indicador, somente pelo price action. E vem fazendo fundos mais baixos do que os anteriores, mais curtos, a distância curta em relação aos fundos anteriores. Então, uma hora isso aqui explode, tem a questão da paciência. A transferência de riqueza no mercado sucede pelos impacientes vendendo nas congestões e os pacientes segurando. Então tá aí, congestão, os impacientes venderam, explodiu para cima, congestão de novo, correção. O mercado ele vai andar assim, ele vai fazer isso, vai explodir para cima, vai fazer isso, explodir para cima. Lá no longo prazo, quem segurar
vai enriquecer. Com Bitcoin, com outras criptomoedas também específicas. Não são todas as criptomoedas. Já falei para o pessoal parar de comprar criptomoedas na alta. Então a perspectiva para o Bitcoin é o que? É retornar à tendência de alta. Pode ser que ele congestione aqui entre 94 mil. O alvo de 94 mil que eu falei continua vigente. Mas provavelmente ele tende a bater aqui e ficar zanzando por aqui durante um tempo. E explodir. O ciclo de Banner, ele diz que em 2026 vai ser um topo. Só que quando tem topo no ciclo de Banner, então a gente já tem essa crise tarifária do Trump, a gente já tem o Warren Buffett fazendo caixa, sinais de crash iminente no mercado, e nós temos o ciclo de Banner denotando, indicando que 2026 vai ser uma crise gigantesca no mercado. Quando é crise, o ouro explode. Tá? Quando é crise, o ouro digital, que é o Bitcoin, tende a explodir e talvez até muito mais do que o ouro. Porque é o ouro digital, que tem portabilidade, que você pode acessar de qualquer lugar do mundo. Você nem precisa transportar o Bitcoin. O ouro você fica limitado pelo transporte. Ele é penhorável, ele é fácil de confiscar o ouro. O Bitcoin não. O Bitcoin você pode, apenas com 24 ou 12 palavras memorizadas na cabeça, fugir de uma guerra e ir para outro lugar do mundo que tenha eletricidade e internet, e você poderá acessar a sua fortuna em Bitcoin e comprar coisas, etc. e sobreviver. Então é o ouro digital, mesmo com as falhas dele, as deficiências, taxas altas, a demora na transação, não tem fungibilidade como a Monero, mas continua sendo um ouro digital. Tá? Não é perfeito, mas é relevante sim. Então, as criptos tendem a bombar. As criptos tendem a bombar e o Bitcoin é um deles, obviamente, tende a bombar. Como o Bitcoin ele já está muito caro, a 90 mil dólares, para ele chegar a 1 milhão de dólares, ele precisa de 20 trilhões entrar dentro dele. Então é muito dinheiro, não vai ser fácil, vai demorar uns 10 anos para ele chegar a 1 milhão de dólares. Criptos que têm valores mais menores, né? Por exemplo, a Monero tem 18 milhões, cerca de 18, quase 19 milhões de supply. Tem o Tails Emission na Monero, que emite Monero, né, novas Moneros, mas é muito pouco, é ridículo, tanto que só tem menos do que 21 milhões de unidades do que o Bitcoin ainda, e para passar os 21 milhões vai demorar, porque é muito lento o processo de Tails Emission da Monero. E ela, pelo preço de 215 dólares, basta se entrar uns 300 bilhões de dólares da Monero, ela explode para mais de 1.000 dólares. Tranquilamente. Então é fácil para a Monero chegar nos 10 mil dólares se ela ganhar a market cap. E ela está ganhando porque é uma cripto de privacidade, ela funciona, ela foi deslistada pela Binance, ela caiu para 100 dólares e se recuperou e está aqui, está tendo um desempenho até melhor do que o Bitcoin. No médio prazo aí de mais ou menos um ano, e tende a explodir porque o pessoal está usando Bitcoin e trocando por Monero exatamente para esconder a quantidade de Bitcoin que eles têm. Então você vai numa loja comprar uma comida, você não pode mostrar que você tem 1 milhão de dólares em Bitcoin, então você troca por Monero e compra com Monero alguma coisa lá. Só que isso é uma publicidade para a Monero, para consertar o problema de falta de privacidade do Bitcoin, e isso tende a fazer as pessoas a ficarem direto com o Monero. É uma propaganda, uma usabilidade, uma propaganda para Monero, e as pessoas tendem a querer ficar com Monero. Igual o Bitcoin começou a ser usado, compraram pizza com Bitcoin, etc. Ele bombou, ficou famoso, etc. E chegou onde chegou, porque o uso fez isso. A Monero está sendo usado. E sites sem KYC
estão bombando na internet, tipo Tornado Cash, que não precisa falar por chat, não precisa conversar com ninguém, não precisa cadastrar e-mail, é só entrar lá, uma exchange automatizada, igual a CXH, eu acho que esse era o nome da exchange, que o pessoal do Lazarus Group foi lá trocar Ethereum por Bitcoin ou algo assim, não sei se trocou por Monero. E daí começaram a perseguir os donos envolvidos nesse site e eles vão fechar o site sem KYC automatizado para trocar criptomoedas, para fazer swaps com criptomoedas. Não tem congelamento de fundos. Sites como esses estão viralizando, surgindo, bombando. Então, um ambiente descentralizado ou que não tem KYC e que não tem congelamento de fundos, mesmo que tenha pessoas envolvidas, estão se desenvolvendo, desenrolando, bombando na internet, surgindo cada vez mais, e a Monero está ali dentro, tá? A Monero está ali dentro. Então, Monero e Bitcoin tendem neste momento do mercado, nesse momento de crise do mercado, crescer torrencialmente. Porque a Monero não é só uma cripto de privacidade, existe esse ambiente sem KYC sendo criado na internet, eu estou observando, e as pessoas estão caindo dentro desse ambiente descentralizado ou semi-descentralizado sem KYC para fazer swap, porque em exchanges centralizadas estão congelando fundos, estão pedindo imposto de renda, estão bloqueando operações, e as pessoas estão cansadas desse tipo de ditadura contra o que você faz com o seu dinheiro. E a Monero é o portal para você anonimizar ou esconder seus fundos em criptomoedas de blockchain aberta, Ethereum, Bitcoin, etc. Por isso ela tende a bombar, tende a crescer muito. E temos aí a Zano, que é um DeFi de privacidade que usa o CryptoNote como a Monero. Então no meu canal, Leandro e Bob, Cibersegurança e Criptomoedas, que é um segundo canal de tutoriais exclusivos focado em cibersegurança e criptomoedas e privacidade online. Vai lá no canal, você vai achar o vídeo da Zano, etc. E ó, entrou para a minha carteira a Zano, ó, a Zano, né? Eu fiz um vídeo aqui da Zano no Tails e entrou para minha carteira há um mês atrás a Zano, tá? Eu fiz esse vídeo sobre os fundamentos do anonimato da Zano, etc. Assista esse vídeo, né? No canal aqui Leandro e Bob, Cibersegurança e Criptomoedas. E olha onde que a Zano entrou na carteira. Foi mais ou menos aqui, meu amigo. Lá no fundão do poço. Depois de ter feito um topaço. Depois de ter caído 65%, 70% praticamente aí. A regra é clara. Caiu 30%, você pode estar pensando em comprar. Caiu 50% a 90%, daí você pode estar pensando em comprar. A manada, os gurus, os influencers, a grande maioria, manda você comprar quando está subindo. Coloca na carteira, faz vídeo promovendo depois que explodiu. A hora de comprar é no fundo do poço. Sempre. Sempre. Não dá uma de Michael Saylor que fica comprando topo, não, porque você é pobre, talvez. E o Michael Saylor se garante, ele comprou mal, ele não vai vender, ele não vai passar necessidade, porque ele é bilionário. Agora, quem é mais pobre, quem não tem muito dinheiro, tem que pensar em comprar no fundo do poço exatamente para comprar barato, para ter uma vantagem absurda. Certo? E as coisas caem, nada sobe para sempre, as coisas vão cair 30%, 50%, 90%, principalmente no mercado de cripto. A Dona Pepe, que é uma meme coin que tende a subir, só que pelo preço que ela tá, para ela subir 1000% já é complicado, tá? Mas ela caiu quase 90%. Por que ninguém tá falando de Pepe? Por que os influenciadores não estão fazendo vídeo de Pepe, indicando
para comprar PEP com 90% de queda. Agora que você tem que pensar em comprar meme coins com 90%, 70% de queda. E mesmo assim é arriscado, é claro. A Zano subiu aí 100%. Do ponto que a gente comprou, quase 100%, né? Uns 6 dólares aí mais ou menos a média. Que entrou na minha carteira, que inclusive foi público, né? Tá na minha carteira do grupo secreto de sinais de longo prazo, mas também está público. Eu indiquei aqui a Zano. Então, isso aqui é um exemplo para vocês, real, ao vivo, de operação contra a manada, indo contra a manada. E a Zano, que é um DeFi de privacidade, tende a explodir junto com a Monero. Junto com a Monero também. Então são duas criptos de privacidades muito promissoras, Zano e Monero. E a Zano ainda está barato, por 10 dólares está barato. Para ela bater $1.000, não precisa muito dinheiro. É viável ela bater pelo menos $1.000. E os 1000% aí, que é 100 dólares, de 10 dólares chegar a 100 dólares, é altamente viável também ela chegar. E nessa crise que vai ter, as criptos tendem a bombar e a Zano é uma das que podem explodir e bombar. Outra coisa, pessoal, aqui no nosso canal Leandro Bob Cibersegurança foi feito um vídeo sobre a Monero, como assinar uma transação offline com a Fetter Wallet. Eu ensinei, provei, foi realizada uma operação real neste vídeo aqui, provando o passo a passo, mais seguro do que hardware wallet. Então, treinamento. A alternativa para hardware wallet não é questão de ser barato, é mais seguro. E eu mostro os argumentos aqui. Só que é muito difícil também fazer, nada conveniente, bem trabalhoso. O artigo completo, você vem aqui no Privacidade Online e você tem aqui na playlist do Tails, porque essa hardware wallet caseira é feita com Tails. Você tem aqui assinar transações offline, você tem o artigo bombástico pela primeira vez no Brasil, e também em inglês eu tentei encontrar algo do tipo não tem, e tem esse artigo completo aqui falando, ensinando este assunto aqui. Bom, o ouro está explodindo, bombando, mais até do que o Bitcoin. Batendo recorde aí, fazendo novas altas, ignorando quedas, ou seja, teve padrões de indefinição aqui, o ouro continua ignorando quedas. Isso é indicativo claro de crise. O pessoal está correndo para o ouro com medo de crise, com medo dos mercados financeiros. O S&P 500 denotando, mostrando claramente, avacalhado completamente, ou seja, ele entrou em tendência de baixa no gráfico semanal. No diário já está em tendência de baixa e acabou de dar um sinal Eagle aqui. Não chegou a dar um sinal Eagle. Ele quase deu, tecnicamente ele deu um sinal Eagle de venda, né? Deu um sinal Eagle de venda aqui. Ele deu um sinal Eagle de venda parcial aqui, pelo gráfico de linhas. Não dá para explicar, quem faz o meu curso entende sobre sinais Eagle, mas o S&P 500 entrou em tendência de baixa. Ele entrou em tendência de baixa. Vamos ver aqui o dólar. O dólar continua caindo, né? Ele entrou em tendência de baixa e a probabilidade dele é o que? É continuar fazendo topos e fundos descendentes. E foi nesse topo aqui que eu alertei que nessa região aqui que ocorreria esse ABC corretivo, que poderia culminar na tendência de baixa significativa. E eu alertei sobre Warren Buffett fazendo caixa e outros sinais, etc. Daí teve que vir o tarifaço similar à depressão de 1930 para que o povo começasse a pensar em simplesmente sair da posição e não acreditar de fato que uma crise ocorreria. Ou seja, depois que o mercado está lá no fundo do poço, daí o pessoal começa a dizer que a gente está numa crise, que a bolsa acabou, que não é para investir, etc. Na realidade é nesse momento que você pensaria em compras. Só que tem que tomar cuidado, porque uma tendência de baixa ela pode cair muito mais.
Então você tem que ter habilidade gráfica de surfar durante a queda para fazer compras estratégicas em partes da queda bem lá no fundo, para você pagar barato em ativos e criptoativos. O dólar contra o real brasileiro. O dólar contra o real brasileiro. Tá aí. A gente tem começando a semana aqui, dia 21 de abril. Tá um pouco estável, né? Mas ele vem caindo. Foi passado no meu grupo secreto de sinais de swing trade, sinal de compra no mini dólar aqui, né? A probabilidade é o dólar contra o real brasileiro subir pelo menos no curto prazo aí de algumas semanas, etc. No gráfico diário deu um sinal fundo dinamite, um dos sinais Eagle, fundo dinamite para bombar. Então a probabilidade seria no diário bombar, tá? Mesmo com a crise tarifária, o dólar americano contra o real brasileiro, que é uma moeda pior do que o dólar americano, tende a subir em relação ao real brasileiro. Mas o dólar americano ele está mal com relação ao franco suíço. Colapso do dólar americano contra o franco suíço. Ele rompeu a congestão que tem aqui. Entrou em tendência de baixa no médio prazo no gráfico semanal. E no pullback, então, ele poderá fazer um sinal Eagle e teremos a probabilidade de 80% de fazer uma grande tendência de baixa e continuar caindo. Esse padrão em relação ao USDCHF também está em relação a outras moedas fiat, até contra o Ien. Contra o Ien, que é uma moeda fraca. O dólar americano sempre bombou, por muitos anos bombou em relação ao Ien japonês. Entrou em tendência de baixa. Nós temos o fundamento, temos o fato do tarifaço do Trump e ele não quer voltar para trás, ele não quer... O Trump ele quer enfrentar e tacar tarifa em todo mundo e punir todo mundo, etc. Ele não quer voltar atrás. E a postura dele é uma postura literalmente de guerra comercial mesmo. Ou seja, as coisas tendem a piorar, igual ocorreu na Grande Depressão, que teve tarifaço também em 1930. A partir de 1930 durou 10 anos, quase 10 anos o negócio. A guerra tarifária e a Grande Depressão. Então, o dólar está caindo em relação a muitas moedas fiat. O gráfico mostra essa probabilidade de continuar a cair. E até contra o Ien japonês e várias moedas fiat, o dólar americano está em tendência de baixa. Leandro, em relação ao real brasileiro, o real é pior do que o dólar americano. Então, o dólar ele pode até cair um pouco, mas não vai cair tanto em relação ao real brasileiro. E eu comecei no mercado financeiro em 2007, lá no mercado financeiro. Eu era iniciante, né? Comprei um livro de análise técnica, um livro de candlesticks, estudei, criei um método mirabolante e comecei a operar lá de qualquer maneira e ganhei dinheiro na sorte, tá? Em 6 meses eu ganhei 30% sobre todo o meu capital investido e saí no topo da crise de 2008 e teve a queda gigantesca e eu saí no topo. Sorte de principiante. Sorte pura de principiante. Depois de 3 anos eu descobri que eu era um Zé Mané, que eu não sabia nada. Mas em 2007 eu me lembro, o dólar ele caía em relação ao real brasileiro. E o povo metendo grana na bolsa, comprando bolsa, etc. Achando que simplesmente vai ficar rico fácil, etc. Que o Dow Jones, o S&P 500 estava em desabamento, caindo, etc. E além de todo esse desabamento, etc., o dólar também estava caindo em relação a várias moedas fiat. Daí, quando a crise do subprime começou mesmo, daí todas as bolsas desmoronaram, foram aniquiladas, arruinadas em pouco tempo. E daí o dólar depois ele subiu em relação à maioria das fiat.
inclusive contra o real. Chegou aí a mais de 6 dólares, 6,30, se eu me lembro, acho que é o topo do dólar americano contra o real brasileiro. Portanto, no longo prazo, cuidado com a queda, com a desvalorização do dólar em relação ao real, e você pode ser enganado, pego de surpresa, quando o dólar começar a explodir contra o real brasileiro, como aconteceu lá. Depois da crise de 2008, o dólar arrebentou o real brasileiro depois. Então é como se fosse um canto de sereia. A bolsa continua subindo, o dólar continua caindo em relação à sua moeda fiat e você acha que está bem, etc. E vai comprar mais ações, etc. E não é bem assim. Aí, ó, Dow Jones caindo e Ibovespa bombando, subindo, né? Ibovespa subindo. Fiz um martelaço no passado, tá fraco, tá? O último topo foi um topo distante, a distância pequena em relação ao topo anterior. Só essa característica e as quedas voltavam praticamente 90% das ondas anteriores. Só essa característica do preço, ó, denota fraqueza extrema. Aí, 99%, 100% da onda passada. E isso mostra fraqueza extrema. O Ibovespa está fraco. E tem gente que acha que ele está forte porque o Dow Jones, o S&P 500 está caindo e o Ibovespa está subindo, etc. Aconteceu a mesma coisa de maneira até surreal lá na crise de 2008. Eu estava lá, eu comecei na Bolsa de Valores minha carreira de investidor lá em 2007, 2008. Então, eu tenho 19 anos de experiência, eu sei o que eu estou falando. Ou seja, ter dólares também é uma opção, mas você também tem que diversificar um pouco, né? A maioria do capital tem que estar em metais e em criptomoedas, a maioria, tá? Metais e cripto. A maioria do capital, porque são os mais promissores. Mas você também tem que ter real e tem que ter dólar, tá? E daí quando o dólar estiver caindo, você usa o real. Quando o real começar a cair, você usa o dólar. Então tem que ter uma diversidade. O franco suíço também, você tem que ter franco suíço, etc. Para ter aí uma alternativa. O franco suíço é a moeda fiat mais forte, uma das mais fortes que tem, é o franco suíço. Então você tem que diversificar também, ter um pouco de fiat. O problema é que você ter fiat em banco, o banco pode travar, congelar seu dinheiro. Se ele quebrar, você perde tudo. Se tiver mais de... o máximo de garantia que você tem é 250 mil reais aqui no Brasil, eu acho. No exterior é 250 mil dólares ou algo do tipo. Então se você for milionário em franco suíço e o banco quebrar, você não vai receber tudo. Então tem todos esses problemas, mas você deve diversificar um pouco e ter um pouco de grana assim em cada coisa, porque tem que diversificar, não tem jeito. Ouro, tem que ter prata, etc. A maioria do capital é em cripto, porque, na minha visão, cripto descentralizada, inconfiscável, portável, a ponto de você não precisar transportar. Basta saber as 24 palavras ou 12 palavras, Monero 25 palavras, e você consegue, com internet e eletricidade, um equipamento, um celular velho, você consegue acessar seus fundos. Então, o mercado cripto vale mais. O mercado cripto vale mais, na minha visão, para você ter mais capital nesse mercado. Só que tem que selecionar aquilo que presta também. Bom, vamos aqui refletir sobre o arquétipo do investidor, que existem vários arquétipos, 3 arquétipos do investidor, segundo o método e filosofia de Warren Buffett e George Soros, retirado do livro Os Segredos de George Soros e Warren Buffett. Para mim, o melhor livro de investimento a nível filosófico, para você entender as filosofias de investimentos, de investidores, dos grandes investidores, as filosofias, o aspecto filosófico por trás da personalidade de mega investidores como George Soros e Warren Buffett. Este é o melhor livro que tem.
Até hoje eu passo o ensinamento deles e reviso porque é muito bom. E é o que me ajuda. O atuário trabalha com números e probabilidades. Como uma empresa de seguros, ele enfoca o resultado total, completamente indiferente a qualquer evento isolado. Então o sujeito ele entra no mercado, principalmente de cripto, ele entra no mercado cripto e ele tem lá uma carteira de 10, 20, 30 coisas. Daí, ó, o que está em amarelo aqui ele está perdendo, tendo desvalorização de 50%, 60%. Ao longo de 6 meses não andou. Ele vende isso aqui e compra outra coisa. Ele compra o Y. Tá? Ele vende e compra o Z, vende isso aqui e compra o W, que são outros ativos. Só que no longo prazo, isso aqui explodiu milhares de por cento, isso aqui milhares de por cento. E ele perdeu o bonde porque não foi paciente. E existem os casos, porque a questão de paciência também envolve o retorno significativo, principalmente em criptomoedas. Um retorno significativo em criptomoedas vai ocorrer geralmente depois de 8 anos. É só a gente ver a dona Dogecoin, que explodiu. Todo mundo que comprou Dogecoin no passado, quando era moda, lá em 2017, vendeu e a Dogecoin explodiu 500.000%. Ah, Leandro, o seu método previu que ia para 500%? Não. Mas o meu método, ele indicou a Dogecoin e colocou ela na carteira, né, no começo, só que depois ela saiu da carteira porque ela se tornou irrelevante em questão de fundamentos e ela bombou, ela explodiu, ela deu os 500.000%. Mas foi indicado e pelo meu método, aquilo que sai da carteira você não zera, você só para de comprar. Então, quem seguiu o meu método no passado comprou Dogecoin bem abaixo de um centavo, tá? Bem abaixo mesmo. Então, pelo menos os 10.000% ali ele conseguiu fazer com Dogecoin seguindo o meu método, que tem o alvo ali em 10.000%. Agora, 500.000% não teria como prever. Levou 8 anos para fazer isso. Uma simples meme coin. Então você tem que entrar no mercado com essa expectativa de 8 anos, 10 anos. Você tem que entrar no mercado com uma expectativa com um dinheiro que você pode deixar por 10 anos. Um dinheiro que você não vai usar em uma crise para pagar contas, para pagar médico, etc. Você não vai usar nessas crises esse dinheiro. Então você tem que ser um dinheiro específico que você não vai usar nunca ao longo de 8, 10 anos, 15 anos, para que você consiga fazer isso, atingir os 10.000% de lucro. Então, haja paciência, mas existe outro problema também, que é buscar lucros pequenos. Ah, Leandro, eu não posso ser ganancioso no mercado. Muito pelo contrário, você deve ser ganancioso de maneira estratégica. Então você tem 30, 40 ativos na sua carteira. Se 35 vai para o fundo do poço, quebra, mas apenas 5 explodem 10.000%, você recuperou tudo. E ainda ganhou uma bolada. A verdade é que a minha estratégia ao longo aí desde 2017, aí cerca de mais de 7 anos aí de mercado cripto, eu tenho, que eu comecei em 2017 no mercado cripto, infelizmente, né, não comecei em 2014, 2012, quando o Bitcoin lançou, mas o meu método, ele tende a acertar 1000% de valorizações, onde a gente zera o risco, zera 50%, zera o risco, etc. Então você fica com o risco zerado. A maioria das criptos tende a atingir isso, e a gente zera o risco e coloca um lucrinho no bolso. E existe de uma carteira de 30 a 40 criptoativos, provavelmente 5 no máximo vai atingir os 10.000%.
Então, quando eu coloco ali a probabilidade de um certo ativo da minha carteira atingir 10.000%, não tem espaço para todos darem 10.000%. Pode ser até que ocorra, mas é muito difícil acreditar que vai ocorrer isso com alta probabilidade. Então a expectativa sempre é que apenas 5, 3 ou 1 só vai valorizar 10.000%. E além disso tem essa questão, 8 anos, 10 anos. Então você tem que ser paciente, você tem que comprar, usar um dinheiro estratégico que você não vai usar, não vai tirar para nada e vai deixar no mercado, mofando no mercado. Para em 8, 10 anos você fazer a mesma coisa que ocorreu na Dogecoin. Ocorreu na Dogecoin 500.000%. Ficar até 500.000% não precisa, 10.000% já é uma fortuna, não precisa ser tão ganancioso assim. Você pode tentar zerar uma quantidade e deixar uma mixaria ali para tentar pegar 20, 30, 50.000% se ocorrer. Então tem estratégia para fazer isso também. Mais 10.000% é viável em algumas criptomoedas. Hoje é mais difícil porque tem muita altcoins. Então antes era mais fácil acertar aí Dogecoin, etc. Hoje tem muita disputa, tem muita meme coin, tem muito DeFi, muita concorrência para todos. IA, muita concorrência para IA. Então para você acertar qual vai valorizar 1.000% e qual vai valorizar 10.000% depois é muito difícil. A Zano eu escolhi, coloquei na minha carteira porque ela tem fundamentos sólidos para bombar 1.000% e depois 10.000%, ir para $1.000 lá. A Zano, sem dúvida. Ela tem supply favorável para isso, tem fundamentos favoráveis para isso, tem demanda para isso. DeFi de privacidade, tem demanda para isso. E ela tem um supply bom e usa o CryptoNote, que é o mesmo da Monero, ou seja, Zano tende a imperar no DeFi na questão de privacidade. As pessoas vão procurar, porque as pessoas estão acordando em relação à segurança, ou seja, privacidade, anonimato é uma questão de segurança. Eu preciso ser anônimo para não ser sequestrado nas criptomoedas, já que apenas com um clique o sequestrador toma tudo que eu tenho. Se eu tenho Pix nenhum sequestrador vai conseguir com o meu Pix sacar tudo que eu tenho da minha conta, a não ser que seja pouco dinheiro, mas se for milhões ele não consegue. Ele tem que ir no banco comigo para sacar o dinheiro. Então, criptomoedas é perigoso saberem que você tem bilhões em criptomoedas e você tem que esconder. Então, esses protocolos de anonimidade tendem a crescer. Sites sem KYC que tem Monero, que tem Zano, etc. vão crescer. Sem KYC, estilo Tornado Cash, que não precisa escrever nada, não precisa de chat, de nada, de e-mail, de cadastro, de nada. É só ir lá e fazer e acabou. Estilo Tornado Cash, estilo site do Tornado Cash. Tende a crescer esse mercado e essas criptos de privacidade tendem a bombar. Então a Zano eu coloquei na carteira também com essa expectativa de 10.000%. Eu não vou zerar, eu não vou dar sinal para zerar a Zano no meu grupo secreto de sinais quando ela der $100. Não, você zera um pouquinho para zerar o risco, faz um lucrinho, zera a metade, zera 50% nos 1.000%. Ou seja, a Zano chegando a $100, você zera a metade. A outra metade é para buscar lá os $1.000. Daí, no caso, se você zerar 50%, você vai ganhar 5.000% na realidade, né? Porque você zerou 5.000, cerca de 6.000% aí você ganharia na realidade, que também já é um valor significativo. Então, essas valorizações extremas você tem que buscar, por quê? Para ganhar muito dinheiro, por quê? 35 criptoativos de uma carteira de 40 podem simplesmente quebrar. Nem zerar o risco pode suceder, pode ocorrer. Esse é o risco do mercado cripto. E no mercado de ações, se você também usa esse conceito de longo prazo, ou seja, tem 35, 40 ações, mas eu busco investir, fazer DCA, onde 5, 6 ali vão bombar 5.000, 10.000% em 20 anos. Você faz sua vida, você fica rico, você enriquece, dependendo do dinheiro que você está investindo. Mesmo tendo quebrado
em mais de 80% dos ativos. Então é preciso ganhar muito dinheiro. Quando você acertar, você tem que buscar ganhar muito dinheiro, desde que esteja na realidade, e é realístico. Ações é possível em 20 anos você ganhar 10.000%. Nas criptomoedas, em menos de 10 anos, é possível ganhar 10.000%. Mas a expectativa é 10 anos, né? 8, 10 anos, etc. Igual aconteceu com a Dogecoin. Igual aconteceu com o Bitcoin, né? Que deu mais de 10.000% também em relação a um tempo atrás. Se você comprou há um tempo atrás, que está aí dentro dessa janela de 10 anos. Tá? Então você tem que ganhar muito quando acertar. E tem gente falando, ó, quando der 100%, zera metade, zera tudo. Né? Daí o sujeito tem 40 criptoativos. Ah, deu 100%, você zera aí, zera praticamente tudo, ou zera metade. Né? Ou então zera tudo. Só que 35% da carteira dele quebra. E ele ganhou 100% em apenas 5%. Ele está quebrado. Então, ele não tem esse 100% aqui, tá ruim ainda. Tem que ser 10 mil, tem que ser 1000%. É realístico isso no mercado de criptomoedas? É. Só que você tem que diversificar um pouco. Você não pode colocar tudo em uma coisa só, a não ser que seja algo com fundamentos. Por exemplo, Monero e Zanos, na minha carteira, no meu portfólio lá do grupo secreto de sinais, eu instruo as pessoas, coloquem mais dinheiro em Zano, em Monero, em outras criptos que estão lá também no meu portfólio, porque essas têm fundamentos, e fundamentos não falem, né? Eles não vão à falência. Não é garantido, mas tendem a não ir à falência. Um criptoativo que tem, ou ativo que tem fundamentos, porque os fundamentos sustentam a sobrevivência e a prosperidade desse criptoativo. Então, nas bolhas.com, o que aconteceu na bolha.com? Na bolha.com, empresas como Apple, a Microsoft definharam, mas os fundamentos levaram elas a sobreviverem e elas prosperaram. Então elas tinham fundamentos, apesar da bolha.com. O que tinha fundamento sobreviveu nas bolhas.com, na bolha.com. O que não tinha virou pó. Certo? Então, ó, eventos isolados, né? 35 isolados aqui que quebraram. Dentro de 10 anos, se eu ganhar 10.000% em alguma coisa aqui, com paciência e sangue frio, eu continuo surfando até dar os 10.000%. 1.000% eu zero lá 30%, 20% para fazer um lucrinho para zerar o risco. Na minha estratégia, dos 40 criptoativos, cerca aí de 80%, ou pelo menos 50% tende a zerar o risco, né? Essa sempre foi a probabilidade do meu método. Então você consegue zerar o risco, pelo menos, e não quebrar em 50% dos ativos. E em 3, 5 você tende a ganhar os 10.000% projetados. Ou mais, né? Ou muito mais. A estratégia de investimentos do atuário talvez seja melhor caracterizada por Nassim Nicholas Taleb, autor de Iludido pelo Acaso, a influência oculta da sorte. Matemático de formação, Taleb atualmente administra fundos de hedge, prefere sofrer centenas de pequenas perdas, enquanto espera sua próxima negociação lucrativa, que ele sabe de forma atuarial que será muito maior do que todas as suas perdas. Olha os 10.000% aqui. Olha os 10.000% aí. Então é isso que você tem que pensar. Você tem que ser ganancioso estrategicamente. Só que você tem que colocar na sua carteira alguma coisa que preste. E você tem que parar de ficar comprando as coisas quando sobe. O pessoal fica falando, você tem que comprar, você vai perder o bonde, etc. Isso aí é FOMO. Então tem um exemplo da Zano que eu recomendei ao vivo, até porque eu quero que as pessoas conheçam a Zano, porque eu acredito nessa cripto. Foi lá no fundo do poço. Pô, esse cara é maluco, meu, o negócio caiu 60%, ele tá mandando comprar agora, tá colocando na carteira dele agora. A maioria dos influencers, a maioria dos gurus, tudo botando... Eu me lembro da Polygon, cara, um monte de gente aí
colocando o Polygon com 80 centavos de dólar, $1, mandando comprar, alegando ali que a Polygon iria bombar, que iria para $8, etc. Por que não esperou cair 50% para comprar a Polygon, né? Não, vai comprar na alta. Quando está subindo, o sujeito ele fica animado para comprar. E a Polygon está 17 centavos, 20 centavos agora aí, mais ou menos. E está definhando. Se ele pelo menos esperasse uns 80% de queda e comprasse, se tivesse prejuízo ia ser muito menor, porque ele comprou na queda. Então as pessoas ficam animadas para comprar quando o negócio está bombando, está subindo, está super caro. E daí o povo fica animado para comprar. Tá? Então vocês têm que aprender a fazer isso que eu faço. E conta, 30% de queda, compra. 50%, 90% de queda, compra. Espera cair. Não, quando estiver subindo, nem pensa em compra. Não dá uma de Michael Saylor não, que você é pobre, meu. Tá? Não dá uma de Michael Saylor comprando em topo, não. Pobre, né? Perto do Michael Saylor, é claro, tem que esperar quedas de 50%, 90% para ter uma vantagem absurda e conseguir sobreviver. Então é isso, pessoal. Esse é o recado que eu queria passar para vocês. Para você dominar essas técnicas 100% gráficas, para saber o timing certo de fazer trade e também de comprar para longo prazo ações e criptomoedas, faça o treinamento Eagle Signals. Temos curso de análise fundamentalista também. Grupo de sinais é de graça para quem compra o curso de trader. Grupo de sinais. Você pode comprar ele separado também. Tem sinais de swing trade e tem a carteira de investimentos de criptomoedas para longo prazo. Para longo prazo, nesse grupo só tem criptomoedas, não tem ações. Para longo prazo, ações só tem para trade. Psicologia do trader também. E temos aqui a consultoria personalizada Ultra Anônimo Red Pill para desenvolver e te dar suporte na parte de anonimato personalizada, já que a minha área é a área de cibersegurança focada em anonimato barra pesada, para realmente garantir a sua invisibilidade online, etc. E o curso Ultra Anonimato Red Pill, que ensina anonimato com criptomoedas e também na web, para navegação, para comunicação, etc. Está com 27 horas, 100% pelo Telegram. Preço bem camarada, bem barato, porque a gente pode fazer isso por conta do custo, mas a qualidade do curso tende a crescer cada vez mais, tende a aumentar a carga horária, etc. Link na descrição para você obter esses produtos e serviços. Vou ficar por aqui. Obrigado à audiência de todos. Até mais. Está pronto para transformar seu futuro financeiro? Conheça o curso definitivo que vai revolucionar a sua forma de investir e negociar. Se você está buscando dominar o mundo do trading e dos investimentos, chegou ao lugar certo. Descubra a tática da Prophecy Line. Aprenda a usar essa bússola estratégica para identificar quando começar, continuar ou encerrar uma tendência. Maximize seus lucros e conquiste o sucesso no mercado. Conheça o poder do fractal da morte, um sinal revelador que marca o fim de uma tendência e abre portas para novas oportunidades. Inicie sua estratégia e prospere em cenários de mercado desafiadores. Explore os sinais Eagle, padrões com uma alta probabilidade de explosão de lucros. Esses sinais são seus aliados na busca pela consistência e sucesso no trading. Prepare-se para seguir o caminho da prosperidade. Nosso curso é incomparável, abarca Forex, criptomoedas, ações e futuros, com uma metodologia baseada na ciência de Fibonacci. Tenha um entendimento completo e aproveite um conhecimento que poucos cursos oferecem. Tenha acesso vitalício às nossas aulas gravadas com mais de 34 horas de conteúdo avançado e mais de 25 horas de material introdutório. Além disso, obtenha um ano de acesso gratuito aos nossos grupos secretos de sinais para trading e investimentos. Ao contrário dos cursos ao vivo, que oferecem treinamento limitado e caro, nosso sistema de aulas gravadas oferece prática contínua
é acesso ao material por anos. Como se fosse uma faculdade online, prepare-se para um aprendizado constante e imersivo. Não perca essa oportunidade única. Clique no link abaixo para conhecer todos os detalhes, acessar nosso curso, começar sua jornada para o sucesso financeiro hoje mesmo. Junte-se aos vencedores e transforme seu futuro agora.